você vai sair desse culto com responsabilidade. Você vai sair desse culto, vai pegar seu extrato dos últimos 3 meses e vai dizer: olha, eu estou nessa situação porque eu fui irresponsável, mas hoje a palavra me alcançou e eu vou mudar essa história. Jesus vai me ajudar. Eu quero falar um tema com você hoje que desafiou o meu coração, desafiou a minha alma. O quanto que eu tenho visto pessoas maravilhosas sendo destruídas porque a sua vida financeira está acabando com tudo. Vida financeira é espiritual. A sua fé pode acabar por conta do seu dinheiro. Você pode perder sua família se você não souber lidar com o dinheiro. Você pode perder o seu ministério. Dinheiro não é só sobre fazer conta, sobre sobrar ou faltar. E o problema é que nós não aprendemos a lidar com dinheiro. As igrejas ensinam você a ofertar e dizimar, mas elas não ensinam você a ser mordomo. As escolas nos ensinam álgebra, raiz quadrada, cateto, mas não ensinam você a lidar com o seu dinheiro. A criança, ela decora fórmulas matemáticas que ela nunca vai usar na vida, mas ela não aprende a fazer um orçamento. Ela não aprende sobre oferta e demanda. Nós nos tornamos adultos e não sabemos lidar com o dinheiro. E achamos que dinheiro é apenas uma negociação de comprar e vender. O dinheiro é mais poderoso do que o que você imagina. E hoje Satanás olha para adultos que não têm nenhuma cultura sobre lidar com o dinheiro e os destrói. Eu antigamente ficava ouvindo assim: o fulano, amigo do cicrano, que é amigo do beltrano, pegou dinheiro com a agiota. Hoje é muito comum você ver alguém que você conhece comentando, dizendo: eu já peguei dinheiro com a agiota. Antigamente você tinha uma preocupação sobre ficar viciado com crack, maconha, heroína. Hoje as pessoas estão se viciando em bets, em jogos. O Brasil legalizou tudo, porque o importante é: se paga imposto. O ilegal é se não paga imposto. Se paga imposto, pode fazer. Como se uma bet que recolhe imposto, aquele que está lá não vai viciar. Eu conheço pessoas que gastam mais de R$500 por dia em bets e não ganham o suficiente para bancar R$500 por dia. Estão pegando empréstimos em bancos para jogar em bet. Não vão pagar o empréstimo, porque nenhum jogo de azar foi feito para você ficar rico. Todo jogo de azar foi feito para que o dono do jogo fique rico. E ele sabe que se ele estudar o seu psicológico, ele sempre vai esgotar você, e quando você estiver prestes a desistir, você vai ganhar alguma coisa. Quando você ganha alguma coisa, você se anima de novo, e ele vai extraindo de você tudo que pode, até a hora que ele entende psicologicamente: você não tem mais estrutura para perder. E quando chega nesse momento, você é contemplado de novo. E ele vai brincando com você, ele vai enganando você, e você vai ficando viciado nisso. E aí a gente vem à igreja, a gente ora, a gente aprende sobre Bíblia, sobre pecado, sobre o diabo, mas não sabe lidar com o dinheiro. E eu quero falar um pouco sobre aquilo que Cristo ministrou ao meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 22, verso 7. Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E quem toma emprestado é escravo. Vamos ouvir a palavra? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós pedimos a sua graça, o seu amor e a sua bondade. A tua palavra vem para libertar, a tua palavra vem para trazer vida. E eu sei que esta palavra é uma palavra de guerra. Então usa a minha vida agora, Senhor, para destravar destinos.
Usa a minha vida agora, não como alguém que tem a resposta, mas só como um instrumento que vai falar aquilo que o Senhor deseja. Nos ajude nesta noite, para a glória de Deus. Diga, fala comigo, Senhor. Salomão está falando que quem toma emprestado é servo ou escravo de quem empresta. Ele não está dizendo que a dívida é pecado. Nós, que não nascermos em berço de ouro, nós faremos dívidas. Nós vamos pegar empréstimos. Eu já comprei carro com empréstimo. Quem nunca comprou? A gente faz financiamento. Mas o problema não é a dívida. O problema é que a dívida pode roubar algo muito precioso de você. A dívida, ela existe. E ele não está condenando a dívida. Ele está condenando o que a dívida indevida pode gerar, que é a perda da liberdade. O Evangelho é exatamente a história de um Deus que liberta pessoas. É para isso que Jesus veio, libertar pessoas. E a pergunta que eu faço é: como é que alguém que serve a Deus plenamente vive preso por aquilo que deveria administrar? Como é que eu posso servir a um Cristo que fez tudo para eu ser livre e eu estou escravo? Essa é a realidade de milhares de pessoas. O Brasil nunca enfrentou um processo de inadimplência como nós temos hoje. O próprio governo federal está liberando para algumas pessoas o resgate do fundo de garantia para pagar dívida, porque o nível de inadimplência no Brasil é altíssimo. Isso não é só sobre ter nome sujo, isso é sobre destruição de tudo, de um casamento, de uma vida emocional, de flertar com suicídio, de pessoas que estão deformadas porque não conseguem lidar. Então aqui está o nosso erro. O problema financeiro não é dinheiro. O problema financeiro é espiritual. Porque quem está preso financeiramente, a Bíblia diz que é escravo. E esse escravo coloca em xeque tudo aquilo que o Evangelho propõe. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 16, verso 13: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele colocou o dinheiro e não Satanás. Ele poderia dizer: você não pode servir a mim e ao diabo. Não, ele tira o diabo e coloca o dinheiro. Mas Jesus não está dizendo que o dinheiro é mau, mas ele está dizendo que o dinheiro tem o poder de ocupar o seu coração. O dinheiro tem o poder de tomar o controle de toda a sua vida e você viver em função dele. Uma pessoa pode mentir feio por causa de dinheiro. Pode ou não pode? Sim. Uma pessoa pode destruir o próprio casamento por causa de dinheiro. Uma pessoa pode afastar-se de um filho por causa de dinheiro. Pode viver ansioso, estourando doença por todas as partes do corpo, rouba a paz. E é exatamente por isso que a gente precisa falar desse assunto. Agora, o maior problema não é a falta de dinheiro, é a falta de mordomia. Porque, como disse na introdução da pregação, ninguém nos ensinou a lidar com dinheiro. Ninguém. Nós passamos por uma escola, aprendemos matemática, mas nunca aprendemos a administrar um salário. Não aprendemos. Ninguém consegue lidar com o salário hoje. A gente aprendeu fórmulas matemáticas, mas a gente não sabe fazer um orçamento. Pegar papel e caneta e fazer. Deixe-me ensinar algo. As nossas igrejas nos ensinaram a fé na oferta, a fé no dízimo, mas nós não aprendemos a administrar. E qual é o resultado? Gente que ama Jesus, gente que canta, gente que serve na igreja, gente que ora, gente que faz jejum, gente que sobe no monte, mas financeiramente perdido, financeiramente quebrado. Então oram, cantam, jejuam, falam em línguas, mas a ansiedade toma conta e vive uma vida arruinada, tomada de brigas e vergonha. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, presta atenção. Não existia igreja, não existia culto, existia um jardim.
E a primeira ordem que Deus deu a Adão, perdão. A primeira ordem que Deus deu a Adão e a Eva, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o quê? Cultivá-lo e guardá-lo. Antes de existir igreja, antes de existir oferta, antes de existir dízimo, antes de existir música, antes de existir oração, antes de existir apelo, Deus estava dizendo: vocês vão administrar o jardim. A administração nasceu antes das nossas práticas de culto. Administrar o que Deus me deu. Isso significa que administrar faz parte da imagem de Deus em nós. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus com planejamento. E eu quero hoje ministrar o seu coração, porque essa desordem financeira não começa quando falta dinheiro. Pastor, estou desempregado, agora o que vai ser de mim? Pastor, eu estou ganhando pouco, o que vai ser de mim? Ela começa quando falta a administração. Porque a administração não é sobre muito e também não é sobre pouco. A administração é administração. Existem 4 mentiras que a nossa geração acredita. Eu vou falar no pique aqui. Primeira mentira: quem ganha pouco nunca prospera. Fala comigo, quem ganha pouco nunca prospera. Você já ouviu essa frase? Essa frase é mentirosa. Porque tem gente que ganha muito e está quebrado. Tem gente que ganha salários de 4 dígitos e estão quebrados. Tem gente que ganha pouco e tem tudo que precisa. Tem gente que ganha salário mínimo, tem carro, tem casa própria, se vira nos 30. Porque problema não é renda. Você que está dizendo: oh, eu nunca vou prosperar porque ganho pouco. Problema não é renda, problema é administração. Sabe outra mentira que contam aí fora? Quando eu ganhar mais, a minha vida melhora. Mentira. Mentira. Não melhora. Quem administra mal 1.000, vai administrar mal 10.000. Quem administra mal 5.000, vai administrar mal 50.000. É uma mentira. Quer ver outra mentira? Parcelado cabe. Você quer comprar? Não tenho como, mas se você me parcelar, cabe no meu orçamento. Mentira. Se o à vista não cabe, o parcelado também não cabe. Essa é a maior mentira do consumo moderno. Porque parcelado não significa que está barato. Parcelado não significa que eu posso pagar, significa que esse compromisso vai estar no meu futuro. Outra mentira que contam para nós o tempo todo: eu mereço. Eu mereço. Eu mereço ir na loja hoje e encher meu guarda-roupa. Eu mereço viajar. Eu mereço ter um dia para mim. Eu mereço, eu trabalho muito. Essa frase está destruindo uma geração inteira. Essa frase está acabando com pessoas por todos os lados. Você não pode comprar porque merece. Você pode comprar e tem que comprar porque pode pagar. Não é sobre se eu mereço, é sobre posso pagar. Porque propósito vale mais do que impulso. Eu vou falar com você alguns sintomas de uma vida sendo destruída por uma desordem financeira. Primeiro sintoma, fala comigo: a paz desaparece. Salomão vai dizer que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. A primeira batalha de uma pessoa que tem uma vida financeira desordenada é a perda da paz. É interessante que quando Jesus começa a falar de dinheiro, logo ele começa a falar de ansiedade. Porque a falta do dinheiro gera ansiedade. E a ansiedade rouba a paz. Mateus capítulo 6, verso 25. Ele dá um alerta: não, por isso vos digo, olha, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, beber, está falando de grana aqui, ó. Porque a gente come e precisa pagar. A gente bebe e precisa pagar. Nem com o corpo, nem com o que vestir. A gente precisa vestir, comprar roupa, calça, bermuda. Precisa pagar. A vida não é mais importante do que a comida. O corpo não é mais importante do que a roupa. Jesus sabia que uma mente dominada pelo dinheiro dificilmente vai ter paz. Então ele está falando: não se preocupe. Eu não estou falando sobre ganhar pouco ou ganhar muito. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero você desesperado. Eu não quero você vivendo em função disso.
Porque a paz não é o resultado da quantidade de dinheiro que você ganha. Paz é a forma como você administra o seu dinheiro diante de Deus. E todos nós aqui, por mais que você esteja quebrado financeiramente, por mais que você fale, pastor, eu ganho 10 e estou devendo 30. Deus tem uma vida de tranquilidade para você. E em nome de Jesus, esse dinheiro não vai roubar a sua paz. Mas esse dinheiro, essa desordem que a gente ignora, quer governar o nosso coração. E sabe quando isso acontece? Sabe quando essa desordem cresce? É quando você acorda pensando em conta. Você acorda pensando que tem que pagar coisa que não tem dinheiro. Você vai dormir pensando em conta. A sua família está reunida na mesa, e o assunto da mesa, o silêncio do ambiente, é porque o banco ligou. Você pega o WhatsApp e o coração dispara, que é cobrança. É o telefone que toca e a cobrança. Isso é gravíssimo, porque uma mente ocupada pela voz da ansiedade não consegue ouvir a voz de Deus. E a resposta para sair da dívida está em ouvir a Deus. Mas eu estou tão dominado porque a paz foi embora. Minha casa não é uma casa de paz. Por isso que tem pessoas que vivem na casa dos outros, não pagam tudo que for preciso. Eu preciso estar na casa da fulana. Não tem paz, porque eu preciso estar na casa da minha mãe, na casa do meu tio, na casa do meu primo, porque a minha casa é uma casa terrível. Mas Paulo escreve em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma. A dívida não cobra o juro só. A dívida cobra o sono, a alegria, a paz. E como é que eu vou ouvir a Deus numa mente que não fica em silêncio nunca? Eu quero te dar um desafio aqui. Você que perdeu a paz, você que perdeu, fala, pastor, realmente essa palavra é para mim. Eu só penso nisso, eu não sei, não tenho como ser, estou no labirinto. Eu quero pedir uma coisa. Quando você chegar em casa hoje, você não vai orar primeiro. Você vai fazer um diagnóstico. Você vai pegar o extrato bancário da sua conta. Não importa quão vermelho ele esteja. Não importa quantos juros tenham sido debitados nos últimos meses. Você vai pegar o extrato dos últimos 3 meses. Você vai olhar para ele. Porque Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E esse extrato vai revelar onde o seu coração está. Você vai pegar aquele extrato dos últimos 3 meses. E você vai ver o que muitas vezes a sua boca não consegue confessar. Você vai olhar para onde o seu dinheiro está indo. Você vai pegar esse extrato dos últimos 3 meses e você vai descobrir prioridades que você nunca imaginou que tinha. Você vai descobrir aonde você está investindo o seu dinheiro. Se ele está focado no prazer ou no crescimento. Se ele está focado na futilidade ou numa estrutura. Se é mais a aparência ou é mais o propósito? Se é mais impulso ou é mais planejamento? E depois de pegar esse extrato e ver onde está indo o teu dinheiro, você vai pedir perdão ao Senhor e vai pedir ajuda para Ele. E Deus vai devolver a paz para você e estrutura para você. Outro sintoma de quem perdeu e está perdendo a vida por causa do dinheiro é quando a família adoece. A família começa a adoecer. Existe uma estatística conhecida em diversas pesquisas que problemas financeiros aparecem com frequência por conta de causas de conflitos conjugais. A Bíblia ensina em Provérbios 15:17 que é melhor ter verdura na refeição onde há amor. É melhor uma comida simples. É melhor uma comida simples, não tem nem carne, é verdura, do que um boi gordo, onde há ódio. É melhor comer ovo, dando risada e tendo paz, do que comer picanha e um querer matar o outro. Há famílias inteiras sendo destruídas, e não é por obra de macumbaria, não é por obra de feitiçaria, não é demônio, é porque não há administração financeira dentro da casa. O que Salomão está dizendo é que vale mais a paz do que a abundância. O dinheiro nunca foi o maior patrimônio de uma casa. O maior patrimônio de uma casa se chama paz. E eu declaro que por mais que você trabalhe e sonhe, o patrimônio da tua casa não vai ser a qualidade do seu sofá, as polegadas da televisão que você tem na sala, não vai ser se você
comprou um PlayStation de última geração para o teu filho, se o teu filho tem patins de última geração, vai ser paz. Vai entrar naquela casa e vai dizer o seguinte: minha casa é simples, minha casa é humilde, mas sente o cheiro dessa casa, sente o ambiente dessa casa, sente a leveza dessa casa. Levanta a mão para cá. Eu declaro que a tua casa será uma casa marcada não por riqueza, mas será marcada por paz. Paz, e Deus te dará poder de administrar essa situação. Você não vai perder a sua paz, não vai. Aí nós vemos que o dinheiro acaba, começam as discussões. As discussões essas que muitas vezes vão para vias de fato. Discussões essas que envolvem gente que não tinha que envolver. Daqui a pouco tem vizinho envolvido, tem pai envolvido. E aí começa a criar um abismo entre o marido e a esposa. Cada um começa a comprar coisas sem conversar um com o outro. Um toma iniciativa de pedir dinheiro emprestado para alguém sem falar com o outro, e aí começa a mentir, porque eu vou pagar, depois eu vou conseguir devolver o dinheiro, ela nem vai ficar sabendo, mas aí não consegue pagar, o outro vem cobrar, e eu preciso lidar com duas situações, porque eu peguei dinheiro e não contei para ela, mas não estou conseguindo pagar, e o que eu vou falar para o credor? E começa o inferno, os dois não sonham juntos, o diálogo não é mais conversa, é acusação, o aluguel está atrasado, a conta de luz está atrasada, agora é uma vergonha e eu preciso manter a pose, a confiança morre. E o mais triste, os filhos estão assistindo tudo. Crianças que nós temos muitas vezes aqui no Kids, momentos de oração, e os voluntários choram algumas vezes, porque a criança diz: oro, pastor, ou tia Carla, ou tia voluntária, eu estou orando pelo meu pai, porque o meu pai está devendo para o jogo. Meu pai não tem dinheiro para pagar o aluguel. Isso pode acontecer, mas blinde seus filhos. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos vendo os pais se degladiar por conta de dinheiro, enquanto as contas geram medo, a prosperidade gera vida. Não permita que um problema financeiro destrua o maior patrimônio que Deus te deu, que é a sua família e o seu relacionamento. Tenha maturidade, peça a Deus estrutura. Conta se paga, dinheiro se recupera. Agora, palavras ditas no meio da raiva não voltam, marcam uma família para a vida inteira. Você vai recuperar teu carro, é melhor entregar para o banco se você não consegue pagar, mas não destrua a sua família para manter um financiamento que você sabe que não pode arcar. Honre sua esposa, honre seus filhos. Diminua o padrão de vida se for necessário. E eu vou dar mais uma lição aqui. Quem está esperto anota. Maridos, esposas, nunca façam uma dívida importante sem conversar. Nunca decida fazer uma dívida importante. Dinheiro escondido destrói confiança. Olha o que aconteceu. O que foi? Vai na garagem ver o que aconteceu. De onde veio esse carro? Como é que você comprou? Mulher, para de ser chata. Vamos dar uma volta. Mas como é? Como é? Como é que você comprou? Onde você arrumou o dinheiro? Dinheiro escondido destrói confiança. E quando a confiança morre, o casamento adoece. Crie uma conexão financeira. Minha sugestão que eu dou a você: uma vez por mês, faça uma reunião com a sua esposa. Uma vez por mês. Uma hora que não tenha briga, uma hora que não tenha confusão, uma hora que não tenha acusação. Faça 3 perguntas, um com o outro. Quanto entrou esse mês? Os dois têm que saber qual é a renda da família. O salário do marido não pode ser uma caixa preta. O salário da esposa não pode ser um negócio que o marido não saiba. E não tem salário de esposa. Casamento onde há sócios não dá certo. Sua esposa não é sua sócia. Sua esposa é uma única pessoa com você. Seu marido não é seu sócio, é um só. Então a pergunta que os dois têm que responderem é: quanto entrou esse mês em casa, quanto saiu e o como a gente pode melhorar. Os dois têm que ter isso em mente. Isso é uma família. Não deixe o diabo destruir sua família pelo dinheiro. Coloque a mão na sua cabeça. Deus te dará sabedoria a partir de hoje. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de contar para minha mulher quanto que eu estou devendo. Melhor ter vergonha e se pedir para ela e dizer: ore por mim, eu errei, do que viver debaixo da mentira, onde o diabo está acabando com a sua casa. Terceiro sintoma de uma destruição espiritual pela vida financeira: a vida espiritual começa a enfraquecer. A Bíblia diz em Mateus 6:21 que onde estiver o seu tesouro, ali também está o quê?
o seu coração. O texto diz que o coração segue o tesouro. O que é importante para mim, o coração vai atrás. É isso que Jesus está falando. Então aquilo que ocupa a sua mente o dia inteiro, revela o que governa você. Se você pensa em dinheiro o dia inteiro, o dinheiro governa. Se você pensa em conta o dia inteiro, governa. E Satanás sabe aquilo que governa. É por isso que uma vida financeira desorganizada vai desorganizar a sua vida espiritual. É por isso que uma pessoa que deve, uma pessoa desregulada, que não sabe administrar e não é sobre volume de dinheiro, essa pessoa ela quer orar, mas ela só consegue pensar em contas. Ela quer adorar, mas ela só consegue pensar naquilo que está dando medo a ela. É o retorno, ela não vai conseguir. É o coração, é o carro, é a dívida, é o apartamento. O coração está esmagado pelas preocupações. E ela fisicamente vem ao culto, mas não consegue, porque Jesus fala em Mateus 6,33 sobre prioridade. Busque em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tem poder de Deus se Deus não for o primeiro. Não tem poder de Deus se Ele não for a primeira escolha. Não é orar primeiro. Não é cantar primeiro. Não é ofertar primeiro. Não é falar com Deus, é falar com Deus primeiro. Então o que Deus está dizendo é: nenhuma preocupação deve ocupar o lugar do primeiro lugar, ser o trono de Deus. Mas quando você está financeiramente desregulado, a sua fé morre. E sabe qual é o problema? Há pessoas que salvam vidas, pregam para todo mundo, mas estão escravas. Há pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, mas estão oprimidas. Uma mente escravizada sempre vai tomar decisões baseadas na escravidão. Mas hoje eu quero declarar uma palavra, em nome de Jesus. Você não vai perder sua vida espiritual mais. O Espírito Santo vai te resgatar nesta noite. Você que está online, eu estou pregando para pessoas aqui que não serão destruídas. Não serão destruídas. Quando foi a última vez que você conseguiu ofertar com alegria? Quando foi a última vez que você conseguiu ofertar sem medo? Quando foi a última vez que você conseguiu cantar sem os fantasmas das lembranças virem na sua cabeça? Quando foi a última vez que você falou: eu vou ser generoso, mas não, a mente fala: vai faltar, vai acabar. Não, em nome de Jesus. A desordem financeira quer roubar a sua alegria de ser generoso. A desordem financeira quer roubar a sua alegria de entregar a Deus o que é de Deus. A desordem financeira quer tornar você uma pessoa avarenta. Mas Deus não quer só a sua oferta, não. Deus quer o seu coração livre do medo, livre, porque você não come da mão do homem, você come da mão de Deus. É só você olhar para a tua história, é só você olhar para a tua jornada. Você vai ver momentos que só Deus pôde estar lá, só Deus sustentou você. Em nome do Senhor Jesus, por favor, ouça o que eu estou pregando aqui. Esta mensagem é para tirar você do fundo do poço. Deus não quer receber só a sua oferta, Deus quer um coração livre. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:7 que cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar nem por obrigação. Leia comigo agora, 1, 2, 3. Pois Deus ama quem dá com alegria. Quem vive escravo, tudo o que faz com preocupação. Quem é livre, faz com prazer. O que você faz? O dinheiro para você hoje é uma preocupação ou é um prazer? A maior riqueza de um cristão não é ter uma conta cheia. A maior riqueza de um cristão é ter um coração livre. Eu espero que você, mais do que conta cheia, você tenha um coração livre. Põe a mão no coração e diga: Deus, liberta meu coração. Liberta meu coração. Eu quero fazer mais um desafio aqui. Já falei do extrato, já falei de conversar com a esposa, e eu quero fazer mais um desafio aqui. Durante os próximos 30 dias, você vai anotar absolutamente tudo. Cafezinho, streaming que você assiste filme, aplicativo, lanche, Pix, tudo. Porque aquilo que não é medido nunca vai ser administrado. Você só administra o que conta. Você não administra no acho. Eu acho que devo tanto. Você não tem que achar nada, você tem que pôr no papel. Se você quer ter uma vida financeira onde Deus te abençoe, você precisa anotar. Aquilo que não é administrado domina você. Aquilo que não é administrado domina você, mas aquilo que você contabiliza, você domina. E eu quero agora dar para você algumas direções, no pique, de como você organizar a sua vida. Quem está comigo aí? Deus está falando com você aí? Primeira coisa que você tem que entender: assuma a responsabilidade pela sua mordomia. Fala comigo: eu sou responsável pela minha mordomia. Mordomia vem de mordomo, aquele que cuida das coisas do dono da casa como se a casa fosse dele. O mordomo
é o chefe de toda a casa quando o dono da casa não está. A sua vida não é sua, mas você é o mordomo dela. Deus um dia vai cobrar a vida que deu a mim e deu a você, as oportunidades que Ele nos deu, e muitas vezes nós não cuidamos. Então, antes de Deus mudar as suas finanças, Ele quer mudar a minha postura. Antes de Deus mudar, então a pergunta de Deus nunca é quanto você ganha. A pergunta de Deus é como você administra o que ganha. Como você administra? Não importa se você acha que ganha pouco ou ganha muito. Jesus diz em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Veja que o reino de Deus não começa no muito, o reino de Deus começa no pouco. Então a gente diz, quando eu ganhar mais eu vou organizar minha vida. Isso é mentira, porque Jesus está dizendo que se você é infiel achando que ganha pouco, não adianta eu te dar mais dinheiro, você vai ser um estrago total. E é até melhor que ganhe pouco mesmo, porque ganhando pouco o estrago é pequeno, mas ganhando muito talvez o estrago seja enorme. Não é sobre quanto eu ganho, é sobre uma postura, e é sobre responsabilidade. Ouça o que Deus está falando com você nesta noite, meu irmão. Deus não abençoa apenas necessidades, Deus honra princípios. Não é você ficar, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero pagar o aluguel, Senhor, me ajuda, Senhor. Não adianta. Se você é irresponsável e gastou o dinheiro do aluguel com coisas que eram fúteis. Deus honra princípios, e há pessoas esperando milagres, quando o milagre está esperando a sua responsabilidade. A pessoa dizendo, Deus me dá, e Deus está dizendo, já está pronto, é só você se preparar para receber, se organizar. Eu quero declarar um tempo de avivamento sobre a sua vida. Chega, diga comigo, chega. Grita comigo, eu vou colocar em ordem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E levanta a mão bem alto e grita, eu vou colocar em ordem o que Deus colocou nas minhas mãos. Não importa se é muito ou pouco, eu vou colocar em ordem. Milagre não substitui mordomia cristã. Milagre não substitui responsabilidade. Milagre não resolve emergência. Mordomia muda a geração. E você vai entregar para os seus filhos uma mordomia cristã, onde eles vão saber lidar com o dinheiro, onde eles vão ter responsabilidade e serão adultos melhores do que você. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Segunda coisa, renove a sua mente. Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente. Paulo não fala de carteira, Paulo não fala de saldo bancário, não fala de cheque especial. Paulo fala de cabeça, porque toda a desordem exterior primeiro nasceu dentro de mim. O problema não é o cartão, o problema não é o Pix, o problema não é o boleto, o problema é sou eu. Porque quem compra por impulso, antes pensou por impulso. Quem vive sem planejamento, não faz conta, essa pessoa ela rejeitou a disciplina na cabeça. Ela não quer ter disciplina financeira. Quem vive para impressionar os outros, sempre pensa nessa comparação desgraçada de dizer, eu não posso ficar para trás, eu não posso ficar para trás. E a gente começa a querer agradar a gente que nem gosta da gente, e impressionar pessoas. Toda mudança financeira começa com a cura dos pensamentos. Porque eu sei que tem gente aqui que foi criado numa casa miserável, numa casa onde você ouviu a vida inteira que você nunca vai ter o suficiente. Ouviu do pai, da mãe, do tio, da tia, do vô, da avó, que dinheiro é um problema, porque passou a vida inteira com pessoas reclamando, zombando, reclamando de tudo. Por isso que o povo hebreu passa 40 anos no deserto, porque eles saem do Egito, o Egito não sai deles. E quando você reclama, você não vê milagre. Deus estava dando comida todo dia, a sandália não desgastava do pé. Deus estava dando nuvem para os guiar durante o dia e fazer sombra, e à noite no frio do deserto tinha a coluna de fogo para os guiar. Havia água saindo da rocha. Mas quando você não sabe reconhecer o que tem, quando você não sabe mudar a mente, você fica aprisionado num deserto. Pode estar num oásis e não ver nada. E aí escuta, a nossa família sempre foi assim, e essas frases viram fortalezas na cabeça. Mas hoje a palavra de Deus, eu estou pregando aqui, hoje a palavra de Deus vai derrubar fortalezas da sua cabeça. Levanta a mão e você não vai repetir a história da sua família. Olha, se a sua família era metida com jogo, se a sua família era enfiada em agiotagem, se a sua família era aquela que pegava dinheiro e não pagava, Cristo vai começar uma nova história através de você. Você não será essa pessoa, sua família não será essa pessoa. Em nome de Jesus, fala comigo, eu vou parar de culpar o meu salário, e eu vou mudar a minha mente.
Coloque a mão na cabeça e clame por sabedoria agora. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor. Sabedoria. Sabedoria. Vou te dar mais uma dica. Estabeleça um valor de compra que você seja proibido de comprar no mesmo dia que quer. Acima desse valor, eu não compro no dia. Aí você estabelece R$100. Até quando eu posso comprar na hora? A partir desse valor, eu tenho uma regra comigo mesmo. Acima de determinado valor, eu preciso esperar pelo menos 24 horas. Porque eu vou dormir, eu vou orar, e se amanhã fizer sentido, eu vou lá e compro. Pensa aí qual é o valor. E já faz um compromisso com Deus agora mesmo. Pensa aí. Qual é o valor que você está se autodeclarando em Deus? Se for nesse valor, eu não compro em menos de 24 horas. Você sabe quantas compras emocionais você vai evitar? Várias. Tem roupa que tem um negócio nela. Você vai no manequim, no provador da loja, ela tem um... Já percebeu isso? Você fica tão bonito no provador da loja. Aí você põe a mesma roupa no espelho da tua casa, você fala, acabou o encanto. Já percebeu? Não sei se tem alguma coisa na luz do provador. Você fala, nossa, como eu estou bonito, vou levar. Aí você chega em casa e fala, deixa eu ver. Você vai mostrar para a esposa, olha a esposa, como é que eu estou bonito. Você olha, mas meu Deus, cadê? Queria morar no provador da loja. Terceira coisa. Terceira situação. Aprenda a viver por princípios e não por impulsos. Provérbios 21:5 vai dizer: os planos do diligente, do trabalhador, conduzem à abundância. Agora leia comigo no 3. 1, 2, 3. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Por que ele acaba na miséria? Porque toda vez que você compra com pressa, você compra errado. Nossa, pastor, eu vim para a igreja para ouvir uma palavra, o senhor está dando... Ué, talvez seja isso que está acabando com a tua vida. Você já expulsou todo tipo de demônio, está na hora de expulsar você. Está dizendo, vai para o espelho e fala, sai de mim mesmo. Saia de mim mesmo, em nome de Jesus, eu te repreendo eu mesmo. Talvez é você, cara. É você. Não adianta levar a tua esposa para o terapeuta. Não adianta pagar curso de casais. Talvez o que está acabando com a tua família é a má administração financeira. Nós precisamos falar disso, gente. Nós precisamos enfrentar. Porque quem está sem dinheiro, quebrado, vai decidir errado. Vai assinar contrato sem ler. O camarada injeta umas linhas lá para acabar com você. Só que você está tão desesperado para pegar o dinheiro na mão que você não lê. Daqui que eu assino, me dá que eu assino. E aí envolveu tua casa, tua família. Quanta gente perdeu patrimônio que trabalhou uma vida inteira porque assinou um contrato idiota, porque tinha uma cláusula lá que nunca viu, porque por impulso faz financiamento emocionado. Você quer parcelar em quantos anos? Pode parcelar em 35 anos. Você sabe quantos juros você vai pagar num financiamento de 35 anos? Muitas vezes seria melhor pagar um aluguel e esperar juntar um pouco mais, porque em 35 anos você vai conseguir começar a amortizar lá para o 25º ano. Ou seja, você está pagando um aluguel para o banco e está amarrado numa casa que você não pode vender até quitar. Troca a necessidade por desejo. O mundo diz, compra agora. A palavra de Deus diz, planeje. O mundo diz, compre agora. A palavra de Deus diz, planeje. O mundo diz, vai lá, passa o cartão. A palavra de Deus diz, faça contas. Porque Deus colocou você antes de orar, antes de cantar, antes de falar em línguas, Ele disse, governe. Deus vai te dar uma unção de governo em nome de Jesus. O governo nasceu antes da igreja. O governo nasceu antes da adoração. O governo nasceu antes da oração. Não adianta ficar rodando em língua estranha aqui dentro, devendo para todo mundo. Nós seremos crentes íntegros, crentes que compram e pagam. Nós seremos crentes com um nome bom. Pastor, mas eu estou com o nome sujo. Esse culto é para te dar um gás, porque o Espírito Santo vai te ajudar a passar por isso. E você está recebendo chaves espirituais aqui hoje. Porque eu não vou ser um endemoniado. Eu não fui
feito por Cristo para viver escravo de gente. Eu sou livre. O mundo diz: compra que você merece, compra que você merece. A Bíblia diz: seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. É por isso que um discípulo de Cristo tem que aprender a falar aquela palavrinha de 3 letras. N-A-O-T-I-O, não. Não. Ai, mas é maravilhoso, vamos viajar. Não. Por quê? Porque eu não posso pagar. Não. Porque eu não sou movido por impulso, não sou movido por comparação, não sou movido por aparência. Porque eu não vou ficar tentando parecer rico para gente que eu não sou. Eu vou entender, ninguém fica rico tentando parecer ser rico. Ninguém. A nossa geração quer parecer ser rica. E a Bíblia diz: seja prudente, seja sábio. Quem vive para impressionar pessoas, normalmente depende das pessoas que quer impressionar. E a última coisa para nós orarmos: coloque Deus no centro da sua administração. Coloque. Provérbios capítulo 3, verso 9. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Deus aqui não está falando só sobre devolver dízimo não, bonitão. O que Deus está falando é: honre-me com a maneira de como você administra as coisas que passam pela sua mão. Sabe o que Deus está falando? O que é honrar Ele? Antes de comprar, ore. Antes de vender, ore. Antes de financiar, ore. Antes de assumir uma dívida, ore. Antes de pegar seu dinheiro e investir, ore. Olha aí o Banco Master. A gente está vendo a questão dos escândalos do Banco Master, e isso aqui, corrupção, e nós esquecemos de quantas pessoas colocaram dinheiro lá e hoje perderam todo o seu patrimônio. Por quê? Nós vamos pagar uma taxa de CDB que o mercado não paga. Vem investir conosco, nós vamos pagar alguma coisa que não paga. Que a pessoa foi zoiuda, colocou o dinheiro lá e agora cadê o dinheiro? Sumiu. Se você entregar a Deus suas decisões, Deus vai blindar você de golpes financeiros. Ore. Deus vai fazer você tremer, a caneta não vai sair tinta, você vai ter uma câmera no braço, você vai: eu vou assinar o contrato hoje. Se você colocar Deus no negócio com você, Deus não vai deixar o elevador, vai ficar preso no elevador, vai furar o pneu do carro. Deus vai proteger você das nossas burrices. Eu declaro isso: se nós colocarmos Deus na nossa frente, Satanás não vai roubar o nosso suor, Satanás não vai roubar o fruto do nosso suor. Em nome de Jesus, comece a se perguntar: isso glorifica a Deus? Isso cabe no propósito que Deus tem para mim? Isso vai me tornar uma pessoa mais livre ou vai me tornar uma pessoa escrava? Ah, mas é lindo, é uma oportunidade, é de frente para o mar, é incrível. Mas isso aqui é uma coisa que vai me trazer um peso ou vai me trazer liberdade? Porque é melhor então morar 3 quadras atrás do mar e não ter vista para o mar e dormir em paz, do que morar na frente da praia e nunca conseguir olhar no parapeito e ver o mar, porque eu estou com a cabeça inchada, porque a prestação está vencendo e eu não tenho como pagar. Eu declaro que você vai ter reservas. José, quando o Egito entrou em crise, Faraó deu a chave do celeiro para José. José tinha comida para o Egito no estoque e tinha comida para todos os que estavam passando fome. Porque quem sabe administrar, quando chegam a época das vacas magras, tem para ele e tem para os outros. Você não precisa torcer para não chover ou para chover, porque Deus te dará sabedoria para ter reserva. Pastor, o senhor está pregando aí? Se eu te contar a minha história, eu não estou pregando sobre a tua história, eu estou pregando sobre o que Deus pode fazer. E se você for um bom administrador, eu profetizo: Deus te dará reserva. Deus te dará reserva. Não é esse negócio de ficar: ai pastor, eu não pode acontecer nada de errado esse mês que eu já estou no 0 a 0. Você vai ter fundo de reserva, você vai ter aplicação. Eu não estou falando sobre riqueza não, gente. Eu estou falando sobre não comer da mão do homem. Quando acontecer um imprevisto, eu não vou ficar com pires na mão: quem pode me ajudar? Você vai ter seu dinheirinho guardado, dizendo lá: ó, quebrou uma coisa, eu tenho um fundo de reserva. Eu profetizo isso na sua vida. Isso aqui não é falta de fé não, isso aqui é planejamento. Planejamento. Eu termino dizendo: hoje Deus não te trouxe esse culto. Essa mensagem que estou pregando não é uma mensagem de dinheiro. Essa mensagem é sobre mentalidade, sobre administrar. Porque toda escravidão começa na mente. Toda escravidão começa aqui dentro. E Deus vai nos libertar hoje.
Deus hoje não está só confrontando sua carteira, seu extrato bancário. Deus está confrontando seus hábitos, sua disciplina, seu consumo, sua impulsividade, sua ansiedade, sua falta de planejamento. Porque Deus ama você tanto que Ele não quer permitir você viver preso. Deus ama você tanto que não quer permitir você vir abatido. Deus não quer você sentado à mesa com a sua esposa, um olhando para o outro, querer se odiando porque acabou o dinheiro, acabou o gás. Pastor, mas é difícil. Não é difícil, Deus vai te dar poder de administrar. Se hoje tudo que você tem é dívida, você vai ter que aprender a administrar essa dívida. Deus vai te dar sabedoria, mas você não vai fugir do problema, porque Cristo não morreu por você para você apenas ir para o céu. Ele morreu para você ter uma vida, e vida em abundância. E hoje você vai sair desse culto com responsabilidade. Você vai sair desse culto, vai pegar seu extrato dos últimos 3 meses e vai dizer: olha, eu estou nessa situação porque eu fui irresponsável, mas hoje a palavra me alcançou e eu vou mudar essa história. Jesus vai me ajudar. Eu quero profetizar sobre você. Fecha os teus olhos. Eu profetizo o fim da desordem hoje. Eu profetizo o fim da impulsividade. Em nome de Jesus, desse altar, eu profetizo o fim da ansiedade que domina a sua mente. Eu declaro a queda da vergonha causada pelas dívidas. Eu declaro que a partir desse momento, as discussões na tua casa por causa de dinheiro acabou. Acabou. O Deus que você serve vai devolver a paz da sua família neste culto. Deus vai devolver a paz. Eu declaro casamentos sendo restaurados no diálogo aqui, esposos e esposas se falando sem agressão. Que Deus vai levantar pais que ensinem seus filhos a administrar dinheiro antes mesmo de gastá-los. Coloque-se em pé, estenda as mãos para frente. Eu quero continuar profetizando. Feche os teus olhos. A cada frase que eu falar, você vai dizer: eu recebo e tomo posse. O que você vai dizer? Feche os olhos. Declaro que toda a mentalidade de escassez seja quebrada. Que toda a mentalidade de consumismo seja vencida. Que toda a mentalidade de comparação seja destruída. Que toda a mentalidade de improviso dê lugar à sabedoria. Que Deus coloque ordem onde existe o caos, disciplina onde existe impulsividade, paz onde existe ansiedade, esperança onde há medo, porque o dinheiro não é o seu Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Agora feche os olhos e comece a orar pela sua vida. Você sabe onde está o abismo. Comece a dizer: Deus, me ajuda, Senhor. Eu vou sair desse culto com uma virada de página, porque a minha desordem financeira acabou hoje. Eu não vou perder minha vida por causa de dinheiro. Eu não vou perder minha família. Eu não vou perder minha espiritualidade. Eu não vou perder minha paz. Comece a orar agora. Comece a repreender toda a desordem. Comece a declarar na sua vida: eu vou ser um administrador. Eu vou ser um administrador. Senhor, eu vou ser um administrador, porque não é volume de dinheiro. Eu não vou ser uma pessoa envergonhada. Eu não vou envergonhar. Meu Deus, me ajuda. Vai clamando agora, pedindo ajuda ao Senhor. Você ouviu a palavra, Deus ministrou a você. Você vai sair desse culto com lição de casa. Em nome de Jesus, você que está online, eu quero orar por quebrar maldições. A minha casa é uma casa de prosperidade. Não importa se só tem verdura, não importa se não tem carne, mas haverá paz, haverá unidade. Não adianta ter carro importado, não adianta ter comida de última geração, não adianta ter camarão, não adianta ter picanha e ter um inferno dentro de casa, viver escondido. Acabou. Começa a repreender. Se você está viciado em jogo, está viciado em bet, está viciado em loteria federal, está viciado em lotomania, se você pegou dinheiro com a agiota, está preocupado, tua família está sendo ameaçada, clama por socorro agora. Diga: Deus, me liberta. Deus, me liberta, Senhor. Eu não quero viver uma vida oprimida. Eu não quero viver uma vida escravizada.